5 boas e breves práticas de como preparar referências antes do envio aos revisores. Eu sou Tony Robertson de Melo Rodrigues, bacharel em Letras, Português, revisor textual, São José, Santa Catarina, 16 de junho de 2025. Olá, tudo bem com você? Desejo que sim. Meu nome é Tony Robertson, sou bacharel em Letras, Português, pela Universidade Federal de Santa Catarina e há 25 anos trabalho com revisões, preparações, correção de prova diagramada em PDF e, é claro, formatação ABNT, APA e Vancouver também. O objetivo deste material é facilitar a troca de informações entre eu e meus clientes e, também, entre outros autores e demais revisores que precisem formatar trabalhos acadêmicos, em específico, mas não só, pelo estilo ABNT. Nesses anos todos revisando textos, observei que a formatação das referências de um trabalho acadêmico, seja um TCC, uma dissertação, uma tese ou artigo científico, sempre envolve troca de perguntas e respostas entre o autor e o revisor sobre alguns tópicos recorrentes, que veremos a seguir. Nesse sentido, compreendi que é importantíssimo o cliente adotar alguns cuidados, que chamarei de boas práticas, com as referências de seu texto antes de submetê-lo ao revisor, pois, mesmo que o revisor execute corretamente seu trabalho, sem as informações que listarei, este profissional não tem como concluir o trabalho de adequação das referências de um texto e terá que trocar mais e mais mensagens com o autor na esperança de finalizar o serviço. Assim, peço que você acompanhe a seguir essas breves dicas de boas práticas sobre como preparar suas referências antes de enviar seu texto para o revisor corrigir. Vamos lá? As boas práticas que abordaremos aqui relacionam-se em grande parte ao estilo ABNT de formatação, mas também pode servir em parte a outros estilos, como APA e Vancouver. Mas afinal, o que significam os estilos ABNT, APA e Vancouver? ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o órgão responsável pela elaboração e atualização de normas brasileiras em várias áreas do conhecimento. É um estilo muito utilizado na estruturação de trabalhos acadêmicos em universidades brasileiras. Para a elaboração de referências no estilo ABNT, utilizamos atualmente a ANBR 6023 de 2018 ou a mais atualizada, de 2025. A APA significa American Psychological Association. É uma associação norte-americana responsável pelas regras de formatação na área de psicologia. Atualmente usamos a 7ª edição desse estilo, disponível para consulta gratuita no site da associação, conforme link nas referências ao final desta apresentação. Vancouver é um estilo que orienta a publicação de material na área de ciências da saúde, por exemplo, medicina. E tem esse nome em função de uma reunião de 1978 realizada em Vancouver, no Canadá, que levou à criação do Comitê Internacional de Editoras de Revistas Médicas, o ICMJE. Cabe salientar que diferentes instituições costumam seguir um manual próprio do estilo Vancouver, adaptado à realidade institucional de cada órgão, né? Passaremos agora à primeira prática. Vamos lá? Primeira prática. Sempre que necessitar de formatação, certifique-se de repassar ao revisor, junto a seu pedido de orçamento, a template e ou o caderno de normas adotados para sua instituição para a elaboração de trabalhos acadêmicos, ou ainda, informe o link específico em que o revisor consiga seguir as regras de publicação da revista científica onde você pretende publicar seu artigo. Isso é importante, porque, além de saber se você seguirá o estilo ABNT, APA ou Vancouver, o revisor precisa dessas orientações adicionais, pois, como vimos anteriormente, cada instituição costuma elaborar adaptações dos estilos conforme sua própria realidade institucional. Não basta, por exemplo, você dizer para o revisor que sua universidade pede que se siga a ABNT.
É preciso ter acesso às orientações de formatação da instituição para complementar corretamente o trabalho. Segunda prática: saiba quando usar o et al. Nas referências da lista. Obviamente, o revisor deve formatar corretamente suas referências, mas nem sempre isso é possível, pois muitas vezes a obra não é facilmente encontrada na internet ou se trata de uma obra que o autor acessou em meio impresso. No caso do et al., é bem comum o autor utilizar nos casos em que há dois ou mais autores para uma obra, mas cada estilo tem um jeito próprio de utilizar o et al. Vamos ver? ABNT. Até o terceiro autor, informa-se todos. Quando houver 4 ou mais, informa-se apenas o primeiro seguido de et al. APA. Até o 20º autor, informa-se todos. Quando houver 21 ou mais, informa-se até o 19º autor, seguido de reticências e do último autor. Vancouver. Até o sexto autor, informa-se todos. Quando houver 7 ou mais, informa-se até o sexto e encerra-se com et al. Por que é importante você saber isso? Imagine que você usou duas obras impressas, não disponíveis na internet, que precisam ser formatadas no estilo ABNT. Uma delas possui vários autores, então você sabe que pode informar apenas o primeiro autor seguido de et al., mas a segunda obra possui apenas 3 autores e você decidiu usar o mesmo sistema de et al. Nesse caso, não tem como o revisor saber quais são os 3 autores, embora o correto seja informar, compreende? Mas você pode pensar, 20 autores a referenciar é muita coisa. Nesse sentido, passaremos para a próxima prática. Vamos lá? Terceira prática. Forneça o maior número possível de links corretos das obras utilizadas. Aqui, outra vez, você não precisa ter receio de estar fazendo um trabalho que compete ao revisor. Trata-se, na verdade, de uma cooperação entre autor e revisor para diminuir o vai e vem de correções e e-mails. Em cada referência, busque fornecer o link de acesso exato, nunca um link genérico, à obra referenciada. Isso facilitará muito nos casos em que o autor percebe que as informações de determinada obra estão confusas, incorretas ou incompletas. Obviamente, há muitas obras que não apresentam link ou que não estão disponíveis na internet. Não se preocupe com elas por enquanto. Quarta prática: o caso dos capítulos de livro e artigos de periódicos. Este é outro probleminha muito comum. É quando o autor manda referências indicando capítulos de livro ou artigos de periódicos sem informar a página inicial e final do texto. Vejamos um exemplo. Santos, texto de exemplo em Silva, exemplos de textos Rio de Janeiro 2000. Perceba que neste exemplo o autor refere-se a uma obra maior, um livro, e dentro deste livro há o texto de Santos, que obrigatoriamente possui uma página inicial e final, mas não foi informado pelo autor. Se o revisor não achar na internet, provavelmente necessitará pedir essa informação ao autor, e aí o serviço de revisão demorará mais a ser finalizado. Concorda? Quinta prática: conferir citações diretas versus indiretas e a página da citação. Antes de falarmos de conferência, é preciso relembrar o que são citações diretas e indiretas. Citação direta é quando retiro um trecho textual de uma obra para aproveitar os pensamentos e as palavras de determinado autor em meu estudo. Nesse caso, se o trecho for de até 3 linhas cheias, podemos citá-lo entre aspas duplas. Mas se for um trecho com 4 ou mais linhas, nós damos um recuo maior no texto, diminuímos a fonte e não usamos aspas. Aí tem ali o exemplo 1 e o exemplo 2 que vocês podem ver de citação direta, pequena e maior de 3 linhas. E na citação indireta é quando eu pego as ideias de determinado trecho e parafraseio, ou seja, eu uso minhas próprias palavras para dizer o que o autor pensou. Nesse sentido, o trecho do autor que reescrevi não vai entre aspas e não precisa informar a página. Aí tem o exemplo ali, No entanto, é bem comum casos em que os autores informam a página da citação,
o que pode indicar uma citação direta, mas não colocam aspas no início e no final da citação, e não dão recuo no trecho, o que pode indicar tanto uma citação direta como uma indireta. Aí o revisor não tem como saber se trata de uma citação direta ou indireta, compreende? Por fim, um bônus para você que chegou até esta parte da apresentação. Para saber uma forma de cálculo para orçamento de revisão e formatação baseado em laudas, que não é a mesma coisa que páginas, acesse o link www.tonyrevisor.wordpress.com/laudas. Tenho certeza de que você gostará do material que preparei lá para você. Obrigado, gratidão. Meu nome é Tony Robertson de Melo Rodrigues, sou revisor e bacharel em letras, e aqui abaixo está o meu link, onde você tem acesso a todos os meus contatos, livros literários à venda, meus currículos, currículo Lattes, meu portfólio, tudo que você desejar, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço.